Seja muito bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Hoje a gente vai fazer uma análise dos trades que eu peguei no dia 4/8, passando de uma análise macro para um trade de reversão contra a tendência, tá bom? Bom, na verdade, falar contra a tendência a gente vai ficar, é a primeira análise do dia. Caso você não saiba, a Nasdaq está em um movimento de alta já há alguns meses, certo? Porém, de quinta para sexta da semana passada, dia 4/8, caso você esteja vendo depois, é numa segunda-feira. Então, quinta e sexta ele teve esse movimento muito forte de queda. Então, no começo eu pensava que era só uma realização. Depois, quando ele vem pegar um ponto de interesse do diário, lá do dia 7, né, para voltar a respirar, você fica pensando, ele mudou a tendência? Não, a tendência ainda continua sendo de alta, tá? Mas principalmente no dia ainda não, você não sabe. Né? Agora, no final do dia, você percebe que ele recuperou 50% desse movimento de 2 dias. Mas o que é interessante aqui, tá? Pessoal, a gente pensar e entender qual que é o contexto, porque falando agora no final do dia é muito fácil, mas no início do dia, bem na abertura, já é mais complexo, certo? Então, o que foi minha análise? Primeiro, volume profile dessas sessões aqui, prévias a essa forte alta. Então, tudo aqui. E anotei. Do movimento lá de cima até aqui embaixo, a gente vê que tem um buraco onde não foi transacionado. Isso que a gente vê que quase não teve transações é um buraco que me deixou com bastante atenção, porque eu sabia que o preço ele iria provavelmente chegar nessa região de maior transação em alguns dias, sabia que era hoje, mas aqui ele poderia passar rasgando muito muito forte. Por quê? Isso se chama Auction Theory, teoria de leilão. Ela foi criada em 1960 e as zonas onde tem bastante execução, né, teve bastante compra, bastante venda, igual aqui em cima, mas principalmente essa região aqui embaixo que você vê que está selecionada, ela chama Value Area, né, a Fair Value Area. Então, aqui é uma região onde teve muita troca, onde teve muita gente querendo vender, muita gente querendo comprar, uma região de interesse, certo? Essa região onde não foi transacionado é uma região de desinteresse. Ninguém estava querendo negociar naquele momento. Então é muito provável que também não queiram é, fazer transações nesses valores. Não é de interesse, não foi antes e provavelmente não será agora, tá bom? Então, isso aqui que deu origem ao nome Fair Value Gap. Porque para quem estuda SMC, né, do ICT, acha que Fair Value Gap surgiu com ele. Não, Fair Value Area já existia há muitos e muitos anos. É uma teoria econômica já de muitos e muitos anos. A sacada do ICT foi pegar esse nome, Fair Value Area, para colocar Fair Value Gap em regiões que não foram bem transacionadas. Só que isso aqui está uma região mais macro, né? A gente vê que um volume, uma parte muito grande ali de ticks. Ele falou de Fair Value Gap para candles onde teve uma explosão de força e ali voltaria para continuar a tendência, tá bom? Então, um pouquinho diferente. Se você veio de outra parte, né, veio do fluxo, veio, sei lá, de price action e não sabe o que é Fair Value Gap, né, depois eu posso explicar com maior calma, mas basicamente é um padrão de 3 candles, onde o primeiro e o terceiro eles não se encontram. Então aquele segundo candle ele é bem grande, que a gente chama de imbalance, ele é bem grande, que foi um movimento muito forte ou de compra, né, ou de venda, então ali teve alguém que secou o book, né, bateu a mercado e ele vai lá e regaça, né, vamos dizer assim, é uma agressão muito forte, então ele esticou. E aí, como teve poucas transações, tem uma certa tendência em um preço voltar lá naquela região, mitigar, fazer algumas transações para encher aquele buraco e voltar à sua tendência. Bom, então, falando aqui sobre a minha análise macro por dia, como a minha última referência era de queda, o que eu estava esperando para o dia? Era uma alta, mas não sabia até onde, mas eu queria provavelmente pegar uma venda. Isso a depender, tá? Então, desde o do início do dia eu estava pensando muito em vendas em algum ponto interessante.
O meu erro foi justamente esse, porque ele subiu depois da abertura muito forte, só dando compras. E aí depois, vou colocar aqui no minuto, vocês vão ver que foi muito forte, muito agressivo, e aí eu não achei muitos pontos de compra aqui depois. Então acabei pegando duas vendas, uma antes pré-mercado, que eu não vou falar sobre ela aqui e agora, porque ela é do setup Melzinho na Chupeta, que eu vou postar amanhã. É um setup que eu costumo fazer quase todos os dias no Nasdaq. É um setup bem legal, bem facinho aí de se pegar um 4 5 para 1 quase que constantemente. Bom, então aqui ele ficou balançando nesse topo de Londres, né? Ele foi uma vez, pegou liquidez, desceu, aí a segunda vez ele foi, é, caiu de novo depois de romper esse topo, e aí ele ficou nessa região do 8 horas, 8 e meia, desculpa. E aqui era onde eu deveria ter comprado para seguir a tendência. Por quê? Porque o topo de Londres ele estava um pouco aqui, tá? É aqui, na verdade, esse topo. Eu coloquei a seção até aqui porque como teve um topinho depois, eu coloquei para ele já marcar todos os topos aqui. O que é interessante aqui do indicador é exatamente isso que aí às vezes eu fico mexendo nos horários. Você pode colocar só Qzone ou até a sessão como um todo. Eu gosto de marcar a sessão como um todo, da meia-noite às 6 da manhã do horário americano. Aqui eu dei uma esticada nesse dia para ele marcar o topo, tá? Que aí fica fácil de eu ver. Então eu cheguei a pegar uma vendinha aqui, que é do setup, e depois eu vou explicar para vocês como que funciona, tá bom? Não é hoje, é no vídeo de amanhã. E aí, conforme ele fez depois uma outra arrancada e usou a 8,30 como suporte, além desse Fair Value Gap, isso aqui é um Fair Value Gap, para quem não sabe, tá? Onde esse candle, esse primeiro, não se encontra com esse terceiro. Então tem um buraco, um espaço justo de valor. Então ele volta aqui, ó, tá vendo, na metade para seguir a tendência. O meu erro foi não ter acreditado nesse movimento aqui. Eu achei que ele ainda ia manipular uma vez, ia vir aqui para baixo para depois subir. E também não achei que ele ia subir com tanta força, dado aquele movimento de queda dos últimos dias. Mas, como era uma região onde não teve muitas transações aqui, a partir daqui de cima eu imaginei que sim, ele ia acabar explodindo até chegar nesse POI. Por que eu marquei esse order block, esse POI? Tá? Antes de um volume de queda muito grande, na sexta-feira, ele começou essa queda aqui. Então a gente vê que o volume começa a aumentar a partir desse POI. Então eu gosto de selecionar esse POI, que foi o maior causador aí de, vamos dizer, da sequência do que se tornaria. Então ali provavelmente ele teria alguma troca de contratos, porque foi um POI importante antes, agora seria também. Detalhe, pessoal, eu gosto muito de retificar estrutura com volume, sempre, tá? Sempre com contexto. Então eu tinha um buraco justo de valor aqui e antes um POI que gerou todo esse movimento. Esse não é um dos melhores pós do mundo que eu gosto de operar. Por quê? Porque ele foi feito na Killzone, né? Não é nem na sessão, mas foi exatamente na Killzone, o que é interessante. Esse aí já é um ponto importante. A Killzone de Londres. Se a gente comparar com o volume de transações, o volume de movimentação que tem na sessão de abertura de Nova York, cara, esse pó é ridículo, né? Então você está comparando quase com 10 para 1 em questão de volume. Então, assim, ele serve como um ponto de atenção onde pode trocar uma polaridade, pode inverter o fluxo ali, mas é totalmente diferente de uma execução que eu costumo fazer à tarde, que é pegando os pós do dia, ou seja, então já tem um viés do dia, vamos supor, eu estou comprado não, desculpa. Eu já percebo que o dia, né, a manhã toda teve compras, aí eu seleciono uma região aqui para ir com o movimento à tarde, certo? Então eu pego um POI, vamos supor, ó, eu tenho esse POI aqui, ó, que gerou depois esse imbalance. Sempre com volume, tá, pessoal? Então eu gosto de pegar esse POI aqui e ver como que ele vai agir aqui dentro. Nesse caso eu acho que foi muito agressivo, eu provavelmente não teria pego não. Não teria pego de jeito nenhum. Ainda mais com esse candle de queda aqui, ó, tá vendo?
Mas eu gosto desse tipo de movimentação, onde eu pego o POI é, de manhã, ou seja, um POI que muito provavelmente teve uma força dentro, não só dentro do dia, mas ele tem um volume muito maior financeiro do que eu pegar um POI de uma sessão de Londres. Tá? Mas, enfim, eu gosto de anotar todos os pontos aí de atenção, até porque eu não tinha muitas referências, como eu falei para vocês, ali era um buraco justo de valor. Então essa era a única boa referência que eu tinha. Então, bom, é o que eu tenho para trabalhar. Bom, então eu esperava sim uma queda, mas antes ele precisaria subir e mitigar uma parte desse movimento forte. Eu não vou vender aqui nesse quadrante inferior, nessa parte de baixo, tá? Porque se eu olhar aqui no meu volume profile, aqui é uma região de compra, tá bom? E aqui seria a primeira parada do preço, onde eu fiz ali o trade. Tá? Então ele chegou no meu POI, analiso, tá? O que aconteceu? Ele chegou com muita força, porque tem um buraco justo de valor, então ele vai chegar muito forte. Chegou no POI, ele fez esse candle pavio aqui nos 15 segundos, no minuto também tem um pavio, e isso me chamou bastante atenção, porque o volume dele foi muito alto. Tem que lembrar que quase todos os POIs, order blocks, eles possuem uma certa liquidez intrínsecos a ele. Por que liquidez? Porque se teve todo um movimento que veio dele, né, se estou pensando em estrutura, provavelmente tem stops ou até posições no mesmo sentido que também estavam ali. Por quê? Porque se ele gerou todo aquele movimento de queda, ou seja, teve pessoas vendendo ali, provavelmente um pouco acima dele, mais pessoas vão querer vender também. Então, por isso que é normal, às vezes, a gente ver isso aqui. O meu amigo que me ensinou isso, Pedro, ele chama de fuck you candle. Então ele regaça e depois ele volta. Isso aqui é meu primeiro ponto de atenção, mas só isso não faz eu vender nem comprar nada. Por quê? Porque também tem esses vários volumes em balance aqui de alta, né? Então eu preciso esperar rebalancear, ver o que vai acontecer, tá bom? Então ele caiu, fez essa estrutura aqui embaixo e voltou a subir. Tá? Então, o que eu espero? Se é um movimento de alta, se ele veio aqui embaixo, pegou compradores que queriam comprar barato, ele tem que renovar um topo. Ele não conseguiu renovar o topo e começou a fazer uma microestrutura de queda de novo. Quando ele começa a fazer essa microestrutura de queda, aqui eu sei que tem compradores presos, né, ou trapped buyers. Por quê? Porque se teve esse pavio, teve muito vendedor, certo? Mas teve muito vendedor, teve muito comprador. Então, esse é um fator importante aí para a gente entender que o preço vai vir aqui e esses trapped buyers, né, esses compradores que estão presos, eles vão querer desovar essas ações que perceberam também que o movimento aqui ele vai ficar travado. Então, na hora que chegar mais ou menos no preço médio deles, eles vão começar a desovar. Topo e fundo marcado. Aqui é uma zona de decisão onde eu vou esperar o preço ver o que ele vai fazer. Então, ele chegou nessa pontinha do order block, tá bom? Isso aqui é um order block. Ele chegou na pontinha do order block, mitigou e voltou a cair. O que é interessante? Então, chegou aqui, mostrou a intenção novamente de queda, eu vou esperar novamente ele realinhar essa minha estrutura. Chegou aqui em cima, na minha região de venda. Vamos ver o que ele vai fazer. Por quê? Porque também eu estou olhando os 15 segundos, então tem vários imbalances aqui. Ele precisa dar uma balanceada e vamos ver. Se ele balancear e subir, deixa quieto. Então ele tem que chegar na minha região de decisão e eu pensar se vai ter venda ou não. Então ele me deu duas coisinhas aqui, tá bom? Ele rebalanceou e não fez um novo topo. Isso é o primeiro ponto de atenção. Aí ele caiu de novo e voltou e parou, estagnou. Então aí foi onde eu posicionei a minha venda, tá bom? Aí eu posicionei minha venda pegando aqui uma pequena estrutura, tá bom? Peguei só uma fração dele e depois eu entrei de novo. Porque como o movimento estava de alta, eu pensei que ele ainda podia pegar liquidez de novo para depois cair, alguma coisa parecida com isso. Então eu peguei, na verdade, dois micromovimentos aqui, mas com a mesma lógica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Então, o que são os pontos de atenção e que eu gostaria de passar para vocês? Sempre que for sentar no computador, faça uma análise macro dos últimos dias, qual que é o último movimento, analise seus pontos de interesse, não só pensando em estrutura, mas tentem alinhar com volume. A partir de onde que originou toda aquela queda? Porque ele já estava caindo antes, né? Só que era uma queda numa sessão asiática, uma queda no começo da sessão de Londres, onde não tem muito volume. Então isso aqui, cara, é pouca referência, tá? Realmente é muito pouca referência. Principalmente para segunda-feira, que você já tem poucas referências, né, do que o dia tá planejando. É bom você
ter o dobro de cuidado aí. Bom, mais um ponto interessante que eu gostaria de comentar com vocês, que eu fiz uma análise em relação a onde que foi a abertura do semanal, que foi ontem às 18 horas. Foi muito próximo do fechamento semanal lá da sexta-feira, que era onde ia começar meu ponto de compra, lá do macro que eu tinha um pó e etc. Né? Então ele parou aqui e começou a reverter. Daqui, ele só foi acumulando, subindo. Então teve compras, comprando de pouquinho aqui toda a seção asiática, a seção de Londres, certo? Então isso já identifica para a gente um padrão aí de que ele vai subir, ele vai mitigar pelo menos 50% daquela pernada de queda, porque ainda tem compradores. Então, isso já me faz eu não querer vender de jeito nenhum aqui, tá? Esse é mais outro ponto. Ainda mais depois dessa força, né? Mas eu tô falando isso antes dessa abertura forte. O meu ponto de atenção aqui para vender, para não vender nessa região é justamente esse. Eu aliei também o ADR para entender, pensando numa abertura semanal no domingo, Ásia, Londres, onde que seria o mais possível se aqui é a mínima da semana passada? Provavelmente pode ser a mínima dessa semana e muito provavelmente a mínima de hoje. Né? Isso estou aumentando aí por escalas de probabilidade. Eu colocaria o ADR ancorado aqui. E aí eu sabia não, né? Tinha uma ideia mais ou menos que aqui na região dos 110%, né, ou 100% da DR, ele iria começar a frear também, tá? É um ponto bem interessante aí para a gente analisar. Por quê? Porque o preço ele nunca sobe assim reto, 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 sem ele dar um recuo. Eu não sei que tenha acontecido alguma coisa, mas o Nasdaq às vezes até acontece isso, mas em geral não são todos os ativos que têm essa característica. Então, eu pensando da mínima da semana anterior com a possível mínima do dia de hoje, quanto que ele poderia andar e depois começar a sentir fraqueza. Por quê? Essa fraqueza aqui, tá, as primeiras, pode ser muito também por pessoas que estavam posicionadas de venda aqui, que quer manter suas vendas, acham ainda um bom valor. Outras foram pessoas que compraram, né, instituições compraram aqui embaixo e já vê seu lucro aqui. Então tem toda essa análise de contexto. Bom, espero que tenham gostado. Se você ainda não entende muito de SMC, ICT, está entrando, né, ou tem muitas dúvidas, e já parte de uma parte mais avançada, eu sugiro você ir no canal desse carinha aqui, ó, tá? Esse aqui foi meu primeiro professor de SMC, o Luiz, chama ele de LF. Olhem lá, sigam ele. Então é interessante vocês seguirem porque ele explica o SMC de uma forma pessoas que vêm de outras teorias fica fácil, entendeu? Porque eu sei que para quem está fazendo trade de média móvel, às vezes o price action raiz ou qualquer ou fluxo, etc. Quando chega no SMC acha muita coisa de uma vez, né? Então ele faz de uma forma que fica assim bem simples para quem está começando, né? Obviamente vai melhorando, vai aumentando o grau de dificuldade, a complexidade, mas eu gostei bastante porque ele foi meu primeiro professor de SMC para falar de choque, né? Coisas que aqui poucas vezes eu falo. É isso, pessoal.